Olá, pessoalzinho do meu canal, tudo bem com vocês? Muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez para conversar com todos vocês sobre um conteúdo importantíssimo, não só para a nossa sociedade, como para a educação do país. E aí, vamos falar de homofobia? Vamos. Por que que eu estou trazendo esse assunto hoje, justamente, né? Porque hoje aconteceu um fato lá na escola onde eu trabalho, de uma frase homofóbica que uma aluna dispensou a uma outra pessoa, e pode até ter sido sem pensar, mas aí me fez pensar, eu conscientemente, de trazer esse assunto para ser abordado aqui no nosso canal. Porque, às vezes, quando a gente tem falas preconceituosas. Às vezes a gente até fala sem querer, realmente, sem pensar. Mas da onde vem esse sem querer? É isso que eu quero trazer aqui para a discussão. Quero trazer aqui para que a gente possa refletir da onde vem essa inconsciência, esse sem querer, de que todos nós fazemos uso, né, dessa fala, né, foi sem querer. Quando a gente tem uma atitude homofóbica, racista, machista. Sempre vem essa, foi sem querer. Ah, é, e quando todos começam, né, a se atinar que isso foi um erro e tal, e as pessoas começam, de repente, a questionar a pessoa que teve essa atitude, aí ela se diz pressionada, né? Ai, foi pressionada. Os bolsominions têm muito disso, né, de se sentirem pressionados quando são confrontados, né? Porque quando eles não são confrontados, eles abrem a boca deles preconceituosamente e a qualquer jeito, né? E nem se importam com o sentimento das pessoas. Então, é mais ou menos por isso que eu quero abordar sobre esse assunto, porque eu acho que não precisa de um dia específico. Desculpa que eu não estou muito bem. Mas, assim, não precisa de um dia específico, nem de um mês específico para a gente lembrar que o preconceito contra os homossexuais, a comunidade LGBTQIA+, tem que ser todos os dias, não precisa de um mês específico, de um dia específico, né? Então, é salutar que sempre que a gente possa fazer essa discussão, né? E principalmente em um canal de educação como este aqui, tá? Então, não esquece também, já vou pedindo para você curtir, compartilhar, se inscrever, e me ajudar a fazer cada vez mais um ponto de luz, né? Sem ser mais, sem ser menos, mas um ponto de luz aqui na discussão democrática, tá bom? Vamos lá, eu trago aqui alguns dados para a gente poder basear a nossa fala aqui, tá? Então, primeiramente, vamos nos perguntar o que é LGBTfobia. Então, o termo LGBTfobia tende a não ser tão utilizado e até mesmo pouco conhecido, porque normalmente a gente usa um sinônimo para falar da população LGBTQIA+. A gente simplesmente fala de homofobia, né? Deixando as outras letrinhas de fora. Só que, originalmente, o termo homofobia ele se refere apenas à violência e à hostilidade contra os homossexuais, ou seja, não pega a totalidade das letrinhas que compõem todas essas comunidades LGBTQIA+. Então, os homossexuais seriam, primeiramente, as lésbicas e os gays. A utilização desse termo ele se popularizou
E hoje em dia é considerada por muitos uma forma correta de definir o ato de ódio a outros grupos, como afirmou a Maria Berenice Dias, que é presidente da Comissão da Diversidade Sexual do Conselho Federal da OAB. Ela diz o seguinte, que homofobia é o ato ou manifestação do ódio ou da rejeição a homossexuais, lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis. Temos também outros termos. A gente pode usar, logicamente, LGBTQI, a mais fobia. A gente pode usar bifobia, lesbofobia, gayfobia ou transfobia. A bifobia, ela descreve a aversão e a discriminação contra os bissexuais, lesbofobia contra as mulheres lésbicas, a gayfobia contra os homens gays, e a transfobia é um termo utilizado para classificar atitudes ou sentimentos negativos, violentos contra as pessoas trans, que inclui aí os travestis, transexuais e os transgêneros. E sim, LGBT-fobia é um crime. Tá? Desde 2019, a homofobia é criminalizada aqui no Brasil. A determinação está atrelada à lei do racismo, ou seja, a mesma lei que pune o racismo, pune também aqueles que praticam LGBT-fobia. Prevê crime de discriminação, de preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, que é a lei do racismo, né? A prática da lei contempla atos de discriminação à orientação sexual, entidade de gênero, ou seja, LGBTQIA+. Por isso, ainda que usando o termo da homofobia para definir esta lei, todas as outras pessoas das comunidades LGBTQIA+, são contempladas igualmente pela lei da homofobia, e é a mesma lei do racismo, tá? A Lei 7716/89. E a violência que essas pessoas enfrentam? Todos os dias a gente verifica casos e mais casos, né, de pessoas que até mesmo perdem a sua vida por serem da comunidade LGBTQIA+. Por isso que é imprescindível que haja um combate à LGBTQI-fobia desde da sua raiz, sabe? É uma frase que você não pode tolerar, uma palavra você não pode tolerar. Às vezes, a própria sociedade ela acaba endossando esses crimes de LGBT-fobia por conta da sua história, por conta de todo o machismo que o Brasil tem desde a sua colonização e que vem, ano a ano, se fortalecendo no país. Só que a gente não pode admitir de maneira nenhuma, porque vocês sabiam que o Brasil é o país que mais mata a população LGBTQIA+. De todos os países do mundo, o Brasil é aquele que mais mata LGBTQIA+. Esse é um prêmio que nenhum de nós deveria se orgulhar de ter. Quando o assunto é LGBTfobia, uma das grandes dificuldades encontradas, inclusive, é achar estatísticas oficiais, segundo aqui o portal fundobrasil.org.br. Enquanto em vários países, como os Estados Unidos, por exemplo, se procura levantar dados que ajudam, primeiro, a entender a realidade das pessoas LGBTQIA+, depois ajudam a compreender onde elas vivem. O Brasil ele toma poucas atitudes com relação a isso. Ainda se tem esse endosso das frases homofóbicas, das atitudes homofóbicas. Ah, mas foi só uma brincadeira. E aí todo mundo cai na risada, né?
a grande maioria, pelo menos, cai na risada e acaba, sabe, banalizando aquela frase, aquela atitude, sem nem sequer perceber que aquelas pessoas sofrem e sofrem muito, muito com o preconceito. E pior, não só nas escolas, na sociedade, mas, às vezes, principalmente dentro de suas próprias casas. Quantos não são as pessoas nessas condições que, para dar uma satisfação benéfica para a sociedade, ou que a sociedade entende de benéfica, melhor dizendo, essas pessoas se negam a si mesmo, se casam, têm filhos, vivem um casamento falso, infeliz, porque simplesmente quer dar uma satisfação à sociedade, não quer ir contra a família, não quer ser alguém marginalizado, ser colocado de lado nas reuniões familiares, nas reuniões dos amigos, não quer sofrer preconceito. E aí acabam se casando, fazendo família, ou entrando em uma religião para tentar uma cura, né? Uma coisa horrorosa que infelizmente se propaga em certas doutrinas religiosas, né? De que há cura para essa opção, essa orientação, não é opção, essa orientação sexual. E a sociedade como um todo referenda essas atitudes de negação das pessoas, apoia, ao invés de apoiá-las a trazer à tona aquilo que realmente elas são, a aceitar aquilo que elas são. Eu sempre faço a pergunta, e fiz essa pergunta hoje a essa menina que soltou uma frase homofóbica, se alguém, em algum momento da vida dela, perguntou para ela se ela queria ser hétero. E a resposta é sempre a mesma: não. Então, se ninguém parou para perguntar se você quer ser hétero, por que raios você acha que alguém para perguntar se a LGBTQIA+, quer ser LGBTQIA+? É uma coisa que não se pergunta, justamente porque você nasceu hétero, você nasceu LGBTQIA+, você nasceu assim. Não é uma coisa que te deram uma opção nesse sentido, entendeu? De escolha, se você quer. Eu, na minha família, tenho uma trans linda. E uma vez a gente conversando há muitos anos atrás, eu não entendia direito essa história de opção, de orientação. E aí ela me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Na concepção dela, não era orientação, porque ninguém até então tinha orientado ela a ser daquele jeito. E não era uma opção, porque ela também não escolheu ser daquele jeito. É lógico que quando a gente fala orientação, nós não estamos falando no sentido de alguém te orientar. Naquele tempo que eu perguntei a essa minha parente, ela era muito jovem, tinha 12 para 13 anos quando se assumiu. Foi muito corajosa. E eu era muito mais nova, ainda não conhecia sobre esses assuntos, tá? Ainda estava com a cabeça muito voltada ainda para o que a sociedade queria. Depois de fazer história, fiz pedagogia, fui fazer história, aí a gente vai se inteirando mais dos assuntos. E eu nunca mais tive oportunidade de refazer essa pergunta à minha prima, porque ela mora fora do país. E quando vem aqui, quase nunca a gente se vê. Então, assim, um dia eu vou ter essa oportunidade de novamente perguntar para ela. E agora, né? Já com mais experiência de vida,
e no assunto é uma orientação, por que que é uma orientação, né? Quando a gente fala de uma orientação, é justamente porque a gente se olha no espelho, nós, héteros, nos olhamos no espelho e a gente se identifica quanto hétero, ou seja, nossa orientação sexual interna é para ser hétero. A mesma coisa é as pessoas de LGBTQIA+, elas se olham no espelho e elas se veem daquele jeito. Então, a orientação delas é daquele jeito. Diferente do que a sociedade lhes vê. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Quando o assunto é LGBTfobia, uma das grandes dificuldades encontradas é justamente a falta de estatística de dados oficiais aqui no Brasil. E, infelizmente, a gente não procura conhecer melhor como que pensam essas pessoas, quais as necessidades que elas têm, aonde elas precisam de mais ajuda e mais apoio, aonde elas não precisam. Em 2006, houve uma apresentação da lei de criminalização da LGBTfobia, chama-se uma PLC 122/2006. No entanto, o projeto foi arquivado em 2014, já que o governo não concordou em realizar uma audiência com representantes do movimento LGBT, veja só. E o governo, até onde me lembro, era PT, né? Não sei por que razão não foi feita essa audiência. Alguns estados, como o Rio de Janeiro, produzem relatórios sobre violências motivadas pela comunidade LGBT. Mas não é essa uma prática comum em todos os estados da Federação do Brasil, quando deveria ser. Porque quanto mais dados a gente tiver, da onde é o local que mais sofre violência, quais os estados mais homofóbicos ou LGBTQIA mais fóbico, né? Quanto mais a gente souber, mais fácil ficaria da gente educar essas pessoas, da gente alcançar essas pessoas e da gente ir pouco a pouco amenizando a situação dos brasileiros e das brasileiras que são da comunidade LGBTQIA+. Cerca de 20 milhões de brasileiros e brasileiras, ou seja, 10% da população, se identificam como pessoas LGBTQIA+. Isso de acordo com a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, a ABGLT. Cerca de 92,5% dessas pessoas relataram um aumento muito grande da violência contra elas, segundo pesquisa da Organização de Mídia de Gênero e Número, com o apoio da Fundação Ford. Geralmente, as pesquisas que a gente tem são patrocinadas pela iniciativa privada, veja só. Segundo a pesquisa, essa feita aí pela Fundação Ford, esses dados estão atrelados à última eleição presidencial no Brasil, ou melhor, a penúltima, né, de 2018. Aqui precisa-se ter uma atualização, né? Esses dados aqui é de 2018. De lá, 51% das pessoas LGBTQIA+ relataram ter sofrido algum tipo de violência motivada pela sua orientação sexual ou pela sua identidade de gênero. 94% sofreram violência verbal até agora, 2022, né? Aqui, relatos de 2022. 13% das ocorrências, as pessoas sofreram também violência física. A pesquisa ainda revela, em comparação com os Estados Unidos, que as trans brasileiras correm um risco 12 vezes maior. Olha isso, gente. 12 vezes maior de sofrer uma morte violenta do que as trans norte-americanas. Este é apenas um dos levantamentos apontados no Brasil que apontam aí
essa tragédia, né, com as pessoas trans. O relatório mundial da Transgender Europe mostra que 325 assassinatos de transgêneros registrados em 71 países nos anos de 2016 e 2017 dá um total de 52%, ou 171 casos ocorreram aqui no Brasil. Metade das pessoas que foram mortas no mundo, olha isso, metade das pessoas que foram mortas no mundo são brasileiras. Isso é triste. 71 países foram medidos em 2016, 2017, e um total de 52, a metade ocorreu aqui no nosso país. Isso me choca, porque atinge a mim diretamente, porque, como eu falei, eu tenho uma família, eu tenho uma parente, tenho amigos que são da comunidade LGBTQIA+. Isso vai além da violência. Com base nos dados obtidos pela denúncia recebida no Disque 100, esses dados é apenas a ponta do iceberg. Iniciativa do Ministério dos Direitos Humanos, em 2017, identificou que a maior parte das denúncias das pessoas LGBTQIA+, diz respeito à violência psicológica, porque não é só a violência corporal. As pessoas LGBTQIA+, elas relatam isso, que elas sofrem muito, muito, quando alguém lhes dá um tapa, lhes agride fisicamente. Mas nada é comparado, veja só, nada é comparado do que a violência sexual, psicológica, que elas sofrem. O que inclui ameaças, humilhações e bullying. Então, o que essas pessoas estavam falando lá em 2017, nessa pesquisa do Ministério dos Direitos Humanos? Que serem agredidas fisicamente dói, machuca, mas passa. Agora, a tortura psicológica, a ameaça, o bullying, a humilhação, as frasezinhas, isso machuca muito mais. Porque isso é doses homeopáticas, sabe? Não é uma coisa que acontece diretamente como um bofetão. Você leva, dói ali na hora e vai passando. Sua cara pode inchar, mas passa. Agora, a tortura psicológica, a violência psicológica é todos os dias, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho mais. Um bullying aqui, uma ameaça ali, uma humilhação aqui, uma frasezinha horrível ali. E aí, quando a gente vai ver, a gente está adoecido psicologicamente, com traumas terríveis, que são bem difíceis de reverter. A pesquisa, essa de 2017, ainda aponta que a LGBTfobia é a terceira maior causa para bullying aqui no Brasil. A Pesquisa Nacional sobre o Ambiente Educacional no Brasil, em 2016, aponta que 73% dos estudantes e das estudantes LGBTQIA+, já relataram terem sido agredidas verbalmente, e outra, 36%, terem sido agredidas fisicamente, dentro da escola. A intolerância sobre a sexualidade levou 58,9% dos alunos e das alunas que sofreram agressão verbal constantemente a faltar nas aulas, pelo menos uma vez no mês. Olha que absurdo, gente. Vocês, quem é homofóbico,
tira até o direito mais básico das pessoas de LGBTQIA+, que é o direito de aprender, o direito de estudar, o direito de ter conhecimento. Olha o absurdo que é isso. Não entra na minha cabeça que as pessoas possam achar isso normal, porque não é. Não é normal. Em segundo lugar, nas denúncias da LGBTQIA+, do Disque 100, estão os crimes de discriminação, por conta do gênero, da sexualidade de um indivíduo em diversas esferas, como na saúde e no trabalho. Ou seja, essas pessoas elas sofrem preconceitos em todos os lugares aonde elas estão. Já em terceiro lugar está a violência física, que inclui aí desde lesão corporal até homicídio ou LGBTQI a mais fobia, né? Assassinato também dessas pessoas. Estima-se que jovens rejeitados por suas famílias, só por eles serem LGBTQIA+, têm de 8,4 vezes mais chances de tentarem o suicídio. Isso é sério, gente. Pais, irmãos, matam os seus por preconceito. Ah, mas ele se matou, não foi eu que matei. Ué, será que se essa criatura tivesse tido apoio, ela teria se matado? Será que se ela tivesse encontrado um ombro amigo, um apoio, em vez de encontrar alguém que quer mudar a sua personalidade, ela teria se matado? Então, de certa forma, as pessoas estão, sim, ocasionando vítimas. Falar especificamente de pessoas trans, a violência sexual recebe destaque no Disque 100. Está diretamente ligada a um número altíssimo de mortes. Todos os dados do Disque 100 apontam para a maioria de pessoas trans. Quando elas ligam para o Disque 100, a maioria dessas pessoas que ligam são trans. São amplamente marginalizadas pela sociedade. Muitas vezes, elas recorrem à prostituição para conseguir sobreviver, inclusive. São expulsas de casa desde muito cedo, vivem na marginalidade, apanham na rua, são maltratadas e ainda precisam vender o corpo para conseguir se alimentar. A realidade dessas pessoas as tornam cada vez mais vulneráveis, vulneráveis a mais violência, além de todas aquelas que elas sofrem. Porque elas estão mais tempo nas ruas, então elas podem ser mais vitimizadas ainda do que o normal. E acaba sendo um dos principais índices de mortes cedo. Geralmente, a expectativa de vida de uma mulher, de uma pessoa trans, é 35 anos de idade, gente. Ou seja, muito jovem, na flor da idade, com tanta coisa para contribuir ainda para o país, com tanta coisa para aprender na vida, para viver na vida. A expectativa normal do Brasil é de 75 anos. E essas pessoas vivem exatamente menos da metade de 75. Isso é muito triste. Eu não sei como que se devem achar normal uma coisa dessa. Esse dado de expectativa de vida foi levantado pela Associação Europeia Transrespert em 72 países. Existe muita luta para se vencer a LGBT-fobia.
Elas aparecem cada vez mais nas mídias, elas estão cada vez mais aumentando sua visibilidade, cada vez mais a televisão aberta, né, tem programas que contam sobre elas, que as chamam para conversar, para dar entrevista, né? Ou então pessoas famosas se assumem LGBTQIA+. E cada vez que elas ganham essa visibilidade, ou seja, porque alguém se assumiu, alguém famoso se assumiu, ou porque simplesmente elas mesmas conseguiram um espaço para falar dos seus problemas, isso faz com que encoraje outras pessoas a também vir e falar a sua história. E isso faz com que o combate à intolerância torne-se algo mais comum entre todos nós. Uma das maneiras de combate ao LGBTfobia é por meio de políticas públicas, que são instrumentos do governo que possibilita a promoção de ações, que busca a garantia de direitos, né? Vários grupos dessa população. Políticas públicas, elas têm que ser efetivas, é necessário que o Estado, e aí nós estamos falando a nível federal, né? A nível federal, para começar, depois governar o governo do Estado e depois as prefeituras, e assim por diante, né? Mas tem que partir do órgão maior, né? Do Poder Executivo. É necessário que ele haja e que compreenda o problema, né, da LGBTfobia e que dê mais dados, façam mais pesquisas, né? E que realmente se engajem nessas campanhas. O atual governo está procurando políticas públicas, né? Mas tem que se especializar, tem que trazer a mídia para si. É necessário que haja campanhas, desculpa aí, cada vez maior ou cada vez melhores, de maior alcance, para que esse combate seja mais efetivo. É, lá atrás, né, em 2004, por exemplo, teve aí ações que buscaram aí vencer, ou pelo menos amenizar o problema da comunidade LGBTQIA+. Só que aí nós atravessamos, ao longo desses últimos anos, desde 2014 para cá, uma verdadeira queda, uma verdadeira queda, tanto nas pesquisas como no estudo, para entender quais os lugares que mais tinha LGBTQIA mais fobia, deixaram de fazer o seu dever de casa, digamos assim, né? E agora é necessário que haja uma retomada desses programas, né? Porque houve muito em contrapartida, né? A partir do momento que o Estado brasileiro deixou de se importar mais com essas pessoas, tudo que tinha sido conquistado tempos atrás estacionou. E mais do que estacionou, sumiu. E aí, hoje, nós temos o aumento da criminalidade, o aumento da violência contra as pessoas LGBTQIA+. E isso é algo inadmissível. Temos que combater e tem que ser uma coisa que a sociedade inteira esteja engajada. Não é um trabalho de um só, é o trabalho de vários. Tem aqui um documento chamado Brasil Sem Fobia, Programa de Combate à Violência e à Discriminação contra LGBTQIA+, e a Promoção da Cidadania Homossexual. É um documento do governo de 2004, veja só, Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Combate à Discriminação. Foi um documento que foi distribuído, né? Teve uma tiragem de 500 exemplares e foi distribuído aí para as universidades, né? Para formar opinião, né? Na verdade, para as escolas.
e agora tem aqui em download, né? Eu vou deixar aí na descrição. Todos que quiserem podem acessar e baixar também, tá? Tem informações muito importantes sobre a comunidade LGBTQIA+, sobre as políticas públicas, né? O combate à violência e tudo mais, tá? Tem gráficos. E aí me chamou a atenção aqui a abertura deste documento que é dedicado a Janaína. Janaína foi registrada, vou ler aqui para vocês, prestem atenção. Janaína foi registrada na certidão de nascimento com o nome de Jaime César Dutra Sampaio. Cearense, no município de Canidé, tornou-se doutor Jaime ao se formar em direito. Ou seja, não era alguém ignorante, tá? Era alguém que era capacitado, graduado, estudado. A tendência ao travestismo, porém, foi mais forte do que as convenções sociais, e Jaime se assume travesti, passando a viver como Janaína. Foi a primeira, talvez a única vez em toda a história do Brasil que uma travesti conseguiu sua carteirinha de filiação junto à OAB. Em 1989, ela tornou-se militante dos direitos humanos dos homossexuais. Ela conseguiu um grande feito, viu? Porque a OAB, que é lá o órgão dos advogados do Brasil, né? Acho que é a Organização dos Advogados do Brasil, né? Acho que é isso. É, é algo muito machista, né? Para ela ter conseguido ali sua carteirinha como trans, foi um feito muito grande, realmente. Seguindo aqui, em 1989, tornou-se militante dos direitos humanos dos homossexuais, ocupando a vice-presidência do cargo da Resistência Asa Branca, o GRAB, de Fortaleza. Ela fundou a ATRAC, Associação de Travestis do Ceará, exerceu o cargo de secretária de Direitos Humanos, como suplente da Associação Brasileira de Gays, Lésbica e Transgêneros, sendo presidenta da ANTRA, Associação Nacional de Transgêneros, e membros do Conselho Nacional de Combate à Discriminação. Figura das mais destacadas dentro do movimento trans. Costumava sempre ter à mão cópia da lei municipal da sua cidade contra a homofobia, tendo participado de inúmeros congressos, mesas redondas, seminários sobre direitos humanos. Sobre AIDS e travestismo. Faleceu no dia 8 de fevereiro de 2004, aos 43 anos, em decorrência de um câncer no pulmão. Algumas opiniões e declarações de Janaína, retiradas da imprensa nacional, revelam a grandeza da sua personalidade e do altruísmo de seus objetivos de vida. Ela, na adolescência, escreveu o seguinte: adolescência dos travestis. Geralmente, quando ainda estão cursando o ensino fundamental, por volta de 13 ou 14 anos, as jovens travestis começam os processos de humanização. Depois vem a siliconização e o preconceito. A família, principalmente no Nordeste, não aceita e o garoto é expulso de casa. O único meio de vida é a prostituição. Costumo comparar a travesti a uma ilha. Só que, ao invés de estar cercada de água por todos os lados, ela está cercada pela violência. Olha que triste. Sobre a necessidade da profissionalização dos travestis, Janaína disse: nossa meta é melhorar a qualidade de vida dos travestis. A cidadania e a busca do conhecimento são alternativas à prostituição. A prostituição um dia acaba, mas é para a vida toda, não é para a vida toda. Defendo uma política de cotas que garanta a participação das travestis no mercado de trabalho, além de políticas públicas que obriguem as escolas a ensinar o respeito à diversidade. E quanto à melhora da imagem dos transgêneros, ela diz o seguinte: as travestis sempre foram vistas
como bagaceiras perigosas. Esta recente campanha do Ministério da Saúde pela cidadania das travestis e transexuais ajudará a quebrar os preconceitos e a passar mensagem de respeito e autoestima. E aí, finalizando aqui a abertura do documento, figura meiga e dinâmica, Janaína, com sua longa cabeleira, protótipo da rainha do mar, era muito bem quista pelos militantes do movimento homossexual brasileiro, que pranteiam sua partida tão prematura. Ela foi o exemplo de luta, e foi o exemplo de luta de Janaína, que sempre estará presente na nossa memória. Eu vou deixar esse documento no link, o link, né, para vocês baixarem esse documento, na descrição do vídeo, tá bom? É muito interessante ler esse documento aqui. Vamos, então, caminhando aqui para o fim do nosso bate-papo. A homofobia ela é crime, e você precisa saber como denunciar. Não pode aceitar, tá bom? Porque se a gente começar a aceitar a homofobia como normal, a gente vai ter que aceitar o racismo como normal, o feminicídio como normal, o machismo como normal. E aí o que é errado vai se tornar certo, né? E a gente não pode aceitar, em pleno século XXI, viver em uma sociedade que está toda ao contrário, né? Por mais que ainda não exista uma lei exclusiva, já que a homofobia ela é considerada crime desde 2019, e foi uma decisão do Supremo, o número de pessoas que sofrem preconceitos não vem caindo, muito pelo contrário, vem aumentando muito, tá? A homofobia, como eu já falei, né, é a aversão e a rejeição a todos os homossexuais, bissexuais, trans, travestis. A estudiosa do assunto, Débora Diniz e Tatiana Leonço, diz que a homofobia ela se define como uma manifestação perversa e arbitrária de opressão e discriminação de práticas sexuais não heterossexuais e de expressões de gênero destinada dos padrões hegemônicos do masculino e do feminino. Desta forma, por mais que existem outros termos específicos, como transfobia e lesbofobia, a homofobia, ela pode indicar um desprezo e o ódio de por toda a comunidade LGBT. Mas o que é que configura a homofobia? Ela é caracterizada principalmente pela aversão, pela discriminação de um grupo que tem uma orientação sexual diferente da hétero. É também uma questão de identidade, tá? E é uma questão de hegemonia, já que outros grupos não aceitam, né, aquelas pessoas como tendo um comportamento normal, bom? Envolve aí agressão psicológica, como eu falei, agressão moral, agressão física, agressão sexual, quando muito, colabore muito para que haja violência física, morte, suicídio, né? Por mais que a Constituição Federal determine que a lei deve punir qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais, não há ainda uma legislação que criminalize especificamente a homofobia. O Supremo ele decidiu em 2019 que, caso de homofobia e transfobia, poderia se aplicar a lei do racismo, tá? Então, por enquanto, é esta lei que nós estamos comungando, tá? A lei do racismo que está valendo para a lei da homofobia. Como prevê no artigo 20 da lei do racismo, a pena para este crime é de 1 a 3 anos de reclusão, cadeia, podendo chegar a 5 anos, se houver divulgação do ato homofóbico em meios de comunicação. Ou seja, se você pegar, fazer um comentário nas suas redes sociais, homofóbico, tá?
você pode pagar por isso, tá? Se a pessoa que se sentiu agredida por você se sentir prejudicada e entrar na justiça contra você, você pode ir para a cadeia, tá? Nas redes sociais, e também cabe multa para quem cometer este ato. E por ser equiparada à lei do racismo, a homofobia ela também se torna um crime inafiançável, imprescritível. Sabe o que que é isso? Inafiançável, que não tem dinheiro que te tire da cadeia, não. Não adianta você chegar lá com o melhor advogado do mundo e achar que você vai conseguir fazer com que o teu advogado tire você por fiança. Ah, paga aí o dinheiro para me tirar daqui. Não pode, tá? E é imprescritível porque não tem tempo, tá? Você pode ser punido. Se a pessoa abrir uma denúncia contra você, você pode ter praticado o crime de homofobia hoje e só ser condenado daqui, e só ser denunciado daqui a 20 anos, você vai responder, tá? Basta a pessoa que se sentiu ameaçada provar que você fez ameaça. Então, é um crime imprescritível, tá? Não tem tempo para ser denunciado, tá? Pode ser denunciado no dia que aconteceu, ou dali a 10 dias, ou dali a um ano, ou dali a 10, tá? Não tem prazo. Não se admite que a pessoa seja solta por pagamento de fiança e permite que ela seja processada, julgada ou tenha a pena executada a qualquer tempo. Não há um prazo como há em outros crimes. Então, presta atenção nisso, tá? E há ainda a possibilidade de enquadrar uma ofensa homofóbica como injúria, segundo aí o artigo 140 do nosso Código Penal, parágrafo 3, tá? A pena para esse caso de injúria é reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então, veja só, né? Somando aqui tudo, dá uma pena aí de 3, mais 3 anos aí da lei do racismo, né? 6, mais outro crime aí pela divulgação das redes sociais, mais um, né? E assim vai se somando, tá? Como que se prova que houve um crime de homofobia? A vítima pode e deve produzir a todo e qualquer tipo de registro, né? Ela pode printar o seu comentário, né? Ela pode gravar você falando, né? Ela pode apresentar fotografias de você brigando com outra pessoa né? Porque a outra pessoa porque a outra pessoa é homossexual, né? Então, assim, tem várias formas de se provar, tá? Então, ela pode produzir todo e qualquer tipo, né, a vítima de registro da prática criminosa, ela pode gravar um áudio, ela pode filmar, tá, o momento do crime, ela pode exportar mensagens de aplicativos de comunicação, tirar print de telas, tá? E de computadores. Tais elementos eles devem ser entregues diretamente à polícia para instruir investigações, mas não podem ser divulgados para terceiro, como nas redes sociais, tá? Você não pode ficar replicando. Isso também é crime, tá? Você recebeu uma mensagem homofóbica, uma mensagem racista, não passe para frente, porque você também pode responder por isso, tá? É crime também. A pessoa que está sendo acusada, ela pode reverter a denúncia e dizer que foi você, né, que compartilhou a notícia, que passou a notícia para ela, tá? Você pode responder por uma coisa que, de repente, não foi nem você quem fez primeiro. O crime de homofobia, ele deve ser denunciado em qualquer delegacia de polícia ou nas delegacias especializadas, tá? Aqui em São Paulo, nós temos o DECRAD. Além disso, a denúncia ela pode ser feita pelo número de telefone 190 ou, mais ainda, pelo Disque 100, tá? Ou pelo Disque Denúncia da sua própria cidade. E vale a pena lembrar que terceiros que presenciam ou que sabem de uma prática homofóbica
ou uma prática racista e não faz nada, essa pessoa também está sendo conivente, tá? Essa pessoa também pode responder pelo mesmo crime. Então, meus amigos e meus amores, é isso. Eu acho que deu para abordar bastante coisa, né? Eu espero realmente ter ajudado vocês nesse assunto que nos é tão importante, mas que, infelizmente, como eu falei lá no começo do vídeo, ainda é muito pouco pesquisado aqui no Brasil, né? Não é dada devida importância a essas comunidades que tanto sofrem e tanto morrem. Chega, me arrepia. Metade dos homossexuais e trans que morrem aqui, que morrem no mundo, metade é no Brasil. A gente não pode continuar achando que isso é normal. É isso aí. Peço para você curtir, compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal, podendo ajudar no Pix, 252-791-61802. Aqui sempre vai ter um conteúdo de educação, política, notícia e um foco de luz, nem melhor nem pior do que nenhum outro, mas um foco de luz para a gente compartilhar conhecimentos. Bom, só assim a gente vai vencer o preconceito, a violência e esses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau.